tinha menos sol. Rapaz, Então, no ano 536, eles começar não só tiveram agora. um tempo nublado o ano inteiro, Olá, rapaziada, como como vocês sol e muito estão? mais frio. Hoje Só que nós os vai problemas andar de não pararam trem por aí. até Um ano mais com ou sol menos mais fraco e lá temperatura São mais baixa Paulo. Então, afetou bora lá. muito as plantações e Vou colheitas pegar minha em placa grande parte do aqui. planeta. Muitas plantações morreram e as pessoas elas acabaram perdendo tudo. Milhares acabaram sendo forçados a abandonar suas terras atrás de outras. O mundo de antiguidade era pesadamente dependente de agricultura. Então, com o colapso dele, a fome se espalhou pelo continente. Muitos perderam suas vidas por causa disso. E a economia dos reinos e impérios foi grandemente afetada nas próximas décadas. Tanto que, voltando lá para o gelo, os cientistas conseguem encontrar níveis mais altos de chumbo somente um tempo depois, lá no final do século. Por que chumbo? Bem, quando a economia está indo bem antigamente, os países eles mineram mais e fundem mais metais, como prata e ouro. Todo esse processo faz com que mais partículas de chumbo sejam liberadas na atmosfera e, eventualmente, algumas dessas partículas caem no gelo também. Então, como eles viram no gelo que tinha menos chumbo no ar, quer dizer que eles estavam minerando menos e produzindo menos prata, mostrando uma possível desaceleração da economia. Pouco sol, frio, fome e menos dinheiro, tudo isso preparou o terreno para algo pior ainda, que veio alguns anos depois. A primeira grande pandemia da história. Essa pandemia ela foi causada por essa bactéria aqui. E se você reconhece o nome dela, é porque provavelmente já ouviu falar que ela também não só causou essa pandemia, Chegou mas uma a outra ver aqui a séculos depois, pezinha. a peste negra, que Então dizimou a vou população da lá. Europa no século XVI. Então, muitos especialistas eles acreditam que, por causa da erupção que aconteceu nesse ano, que cobriu o Sol, que causou mais frio, que causou fome, que causou pobreza, tudo isso baixou muito a imunidade das pessoas. E aí, juntando tudo, criou um cenário propício para uma bactéria surgir e não só ser letal, como contagiosa. Foi por isso que aconteceu essa primeira pandemia. O interessante é que essa não foi a única vez em que uma pandemia surgiu logo depois de uma grande erupção vulcânica. 6 das maiores erupções vulcânicas nos últimos 2.000 anos foram seguidas de uma pandemia, mesmo que regional. 44 a.C., 626 depois de Cristo, 934, 1238, 1783 e essa de 536. Mas a nossa lista de desgraças daquela época não acabou aí. A gente tem que adicionar guerras. Pois é, nessa época, o Império Romano, que alguns já começam a chamar de Império Bizantino, ele estava entrando numa nova era de ouro. O imperador Justiniano aproveitou isso para lançar uma campanha de conquista e expansão. Eles até conseguiram tomar Roma de volta e recuperar muito território que um dia já foi do Império Romano. Mas, com soldados marchando por várias cidades, isso só ajudou a espalhar a peste ainda mais. O pior é que muitos dos sobreviventes dessa peste tiveram que pagar impostos não só deles, mas também dos vizinhos que tinham morrido, para ajudar a financiar as campanhas de Justiniano. Em geral, entre 25 a 50 milhões de pessoas morreram por causa dessa peste, o que representava 26% da população mundial. Se isso, gente, acontecesse hoje em dia, levando em conta essa mesma porcentagem, a gente perderia um pouco mais de 2 bilhões de pessoas. Essa praga ficou tão marcada nessa época do imperador que ela ficou conhecida como a praga de Justiniano. Alguns acreditam que o império era para ter crescido muito mais e essa era de ouro tinha que ter durado mais também. Porém, os eventos do ano 536 atrapalharam esse avanço. E quando o filho de Justiniano assumiu, as coisas nunca mais foram as mesmas. Ai, cheguei Ou até aqui. antes, se você considerar a República. Cheguei Sobreviveu aqui. por mais de 1400 anos. Palmeiras Mudou a capital, Marunda, mudou ó. de idioma, mudou de religião, mas existiu. Então Somente deixou de existir lá em vou dar um pouquinho 1453. vou até E talvez escurecer. o que começou a Mas levar eu essa decadência, o que mudou o rumo desse império para sempre, ou uma das principais Eita causas, peste. foi os eventos do ano 536. Muitos até comentam que esse ano foi o que causou a transição, apagando as últimas brasas do mundo antigo, ou mundo clássico, e fornecendo as cinzas para a idade medieval. Mas não foi só na Europa que houve desgraça, não. Como eu falei, essa fumaça se Quase que eu espalhou pela Europa toda, esse quase. do trem. Na China, eles também É receberam essa louco. poeira no céu. O Nanxi
é uma crônica chinesa lá do século Tava VI. falando. E ele relata Nossa, uma cinza nossa, pessoal, amarelada que vocês caiu do não céu. viram o que Eles chamaram aconteceu? de clima Do estranho nada eu caí. Yifei. Eu Não caí sei do, como pronunciar. Mas quer caí do dizer, negócio poeira. laranja e Por causa quase disso, que, eles quase também que eu caí. tiveram inverno durante o verão. E muitas Quase plantações que eu foram peço. destruídas. Várias cidades sofreram com isso. E houve fome por 2 anos. Por causa de grandes perdas em plantações, muitos povos de vários lugares do mundo migraram para novas terras. E isso alterou bastante o balanço de poder de vários reinos e impérios. Aqui nas Américas, as coisas não estavam mil maravilhas. A civilização Moche do Peru foi um poder dominante na época. E eles eram fortes em pesca e tinham um avançado sistema de irrigação que alimentava as plantações deles. Mas quando teve as mudanças climáticas que começaram lá em 1536, as suas plantações sofreram muito. E para piorar, eles tiveram fortes inundações naquela época. Isso causou uma grande migração em massa do Essa é povo minha Moche. casa. Muitos abandonaram as cidades e depois de É minha tempo casa desapareceram da história. Pois é, não parecia um bom ano para estar vivo, não. Porém, como vocês devem imaginar, não é todo historiador que concorda com isso. Alguns apresentam outras datas concorrentes a esse título de pior ano da história. Quais são algumas delas? 1177 a.C., o colapso da Era de Bronze. Alguns comentam que a pior época de estar vivo foi os anos que antecederam o colapso da Era de Bronze, que foi quando grandes impérios e reinos lá do Egito, do Levante, do Chipre, da Anatólia, também lá na Grécia, entraram em colapso. E a humanidade ela até retrocedeu um pouco. Possivelmente, tudo tenha começado com a invasão dos povos que ninguém sabe muito bem quem que eles são, de onde eles vieram. Mas a gente sabe que eles invadiram vários desses lugares e ajudaram a alavancar o fim desses reinos. Arqueólogos eles também falam que não foi só esses povos, mas que provavelmente aconteceu uma fome, algumas mudanças climáticas também, Já que tá fez com que as pessoas escurecendo, pai. abandonassem as suas cidades. O problema de escolher esse ano como pior ano é que não tem como saber Eu qual acho foi que o eu ano vou estar de exatamente olho. começou. E é provável que esse colapso não foi um ano específico, mas foi algo mais gradual que aconteceu durante a civilização. Fora também que isso afetou mais uma parte do planeta, mas essa parte aqui mesmo, enquanto o resto é tudo mais de boa. Então por isso que muitos não concordam com essa data sendo a pior época da humanidade. 1347, a peste negra. Em 1347, em um porto em Sicília, chegou um navio que tinha algo bem estranho. Metade da tripulação tinha morrido e vários dos que sobraram, eles estavam com umas feridas estranhas na pele. Fazer uma quarentena não adiantou muito não. A doença se espalhou e muito rápido, se espalhando pela Europa e ficou conhecida como a peste negra. E como a gente já falou aqui antes, essa peste foi causada pela mesma bactéria que assombrou as pessoas lá na época de Justiniano. A peste negra matou em torno de 200 milhões de pessoas. Imagina se metade de todo mundo que você conhece morresse por causa de uma pandemia. Foi isso que aconteceu, principalmente na Europa. Mas ela também afetou outras partes do mundo. Mas a gente pode argumentar que essa peste não surgiu nessa época, e sim por causa dos eventos que a gente falou antes, iniciados lá no ano 1536. Então, talvez a peste negra seja mais um vestígio do pior ano da história. 1816, o ano sem verão. Como a gente falou antes, o ano 1536 não foi a única erupção que escureceu e destruiu o mundo. Em 1815, também aconteceu uma outra grande erupção, só que essa erupção foi tão destrutiva Eu já volto quando chegar em casa. Ai, eu cheguei aqui da casa. Cheguei, eu acho que agora eu vou dormir. Fique com Deus, Jesus ama. E falou!